A Deus toda a honra e toda a glória por mais essa oportunidade concedida de estar anunciando a sua palavra, que eu vejo isso como um privilégio, não vejo isso como uma fama, nada disso. Eu vejo isso como um privilégio, porque aqui a gente está trabalhando com vidas. Isso aqui é muito sério. A Bíblia diz que a palavra tem tanto poder para abençoar como destruir, né? Então eu vim aqui para trazer vida através da palavra. Eu queria que vocês abrissem o livro de 1 Reis, capítulo 17. Eu trago a saudação também dos meus pastores, presidentes, pastor Salvador e pastor Ana. Quem recebe, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vocês me liberaram para estar aqui, né? Glória a Deus. Eu quero ler livro de 1 Reis, capítulo 17. Tá? Abra comigo, nós iremos ler o versículo 1, o versículo 7, o versículo 8 e 9. 1, 7, 8 e 9. Eu disse o quê? 1, 7, 8 e 9. Tá? Então disse assim: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Antes dos irmãos se assentarem, eu quero ler um versículo que eu quero utilizar como tema nessa noite. Não precisa abrir comigo, eu vou ler, os irmãos só escuta a leitura, tá bom? 1 Coríntios 1, 27 diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Amém? Amém. Se assente, glorifica Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluias. Deus abençoe o pastor. Eu já senti a presença de Deus aqui nessa noite. Aleluia, Deus. Aleluias. A presença de Deus é notória. Nós ouvimos louvores através dos profetas, orações. Deus tem falado. Aleluia. E para que nós entendamos a palavra de Deus, da qual nós fizemos leitura aqui nessa noite, eu queria trazer um conhecimento histórico para ele. Nós lemos aqui, a Bíblia vai falar lá em 1 Reis 17, versículo 1, que Elias, o tisbista, a pastora vai colocar no telão. Então Elias, o tisbista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Orvalho é como se fosse aquela garoa, orvalho não, orvalho é como se passa uma madrugada para o outro dia, e quando você acorda você vê aquelas plantas todas molhadas. Isso seria um orvalho. E chuva, aquelas chuvas torrenciais. Então o profeta está dizendo que não vai ver nem aquelas gotículas de água que acontecem entre a noite e o amanhecer, que é a madrugada, que seria o orvalho, e nem a chuva. Para a gente entender como é que surgiu essa história, esse cenário, nós vamos compreender o contexto histórico lá em Gênesis capítulo 12. Deus chamou um homem chamado Abraão, e a ideia ali era constituir de Abraão uma grande nação. Ei, Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação.
e será bem vistosa, vai povoar a terra. Eu preparei um local que manda leite e mel para vocês viverem melhor nessa vida. E Deus trilhou, projetou um caminho ali extraordinário. E nós entendemos que esse período foi um dos melhores períodos vividos pelo povo de Deus. Deus, aleluias, nós entendemos lá no livro de Êxodo, eu sempre falo quando prego, Êxodo capítulo 1, a Bíblia vai dizer que entrou 70 pessoas dentro do Egito e saiu praticamente quase 3 milhões de almas. O projeto de Deus, por isso que eu li aqui, eu queria até colocar como tema: Deus faz acontecer com quem não pode acontecer. Deus usa as coisas que não são para fazer que seja, né? Então Deus pegou um homem de uma terra desconhecida, que ninguém conhecia, e falou assim: eu vou fazer você de uma grande nação. E aí iniciou um projeto, uma história, toda uma história. E nós vamos entender que Deus estava administrando o povo, é Deus que cuidava. É tanto que quando o povo saiu do Egito, quem guiava o povo era Deus. A coluna de fogo de noite, a nuvem de dia para proteger do sol. A Bíblia vai dizer que as roupas não envelhecia, e o já viu o sapato crescer no pé, irmão? Vou orar para Deus nos meus dedos. Cresceram no pé, né, mano? As roupas cresciam, pastor, e não envelhecia, não se desmutava, não estragava. Deus cuidou do povo de uma forma tão extraordinária. O cuidado era palpável. Deus fez vir codornizes do mar para alimentar o povo. Veio carne do mar, irmãos. Deus alimentou aquele povo, cuidou. Então o povo estava vivendo um período teocrático, o governo de Deus sobre os homens. Então Deus estava ali mostrando que Ele estava na administração, Ele estava no cuidado, Ele estava no zelo. Porém, a nação de Israel começou a se envaidecer muitas fases da sua história, da sua existência. Nós vamos conhecer que passou os profetas e juízes, né? Aonde antes de entrar os reis, Deus colocou o profeta Samuel, outros profetas que eu não vou trazer memória aqui, porque é muita informação também até para o pregador, né? Depois eu vou lá buscar um pouquinho da leitura, do conhecimento. Mas nós vamos compreender que Deus levantou os profetas para colocar o povo, o próprio povo, no caminho, ali na retidão diante do Senhor, quando o povo se desviava da verdade, para adorar outros deuses, para sair do foco. Porque uma coisa se Deus me chamou, por que eu vou servir a outros deuses? Se Deus ali que me criou, por que eu vou adorar outros deuses? Então muitas das vezes o povo queria uma imagem para adorar, adorava outros deuses, dividia a glória de Deus com outras coisas, e Deus não se agradava disso. Ele colocava os profetas para corrigir a sua própria nação. Então o povo sai do governo teocrático, governo de Deus nos homens, e sai para o período teocrático, para o período monárquico, aonde a nação de Israel começa a olhar as outras nações e falam para Deus, ou para os seus líderes da época: nós não queremos ser governados por um Deus que nós nem vemos a sua face, não queremos ser governados de longe, queremos ser governados por alguém de perto, assim como as outras nações são governadas por homens. Então foi quando Deus concedeu que a nação escolhesse um homem para governar eles, e foi ali elegido Saul, o primeiro rei de Israel. Então passa da teocracia para a monarquia. A Bíblia vai dizer que foi cerca de 120 anos entre Saul, Davi e Salomão. Então Deus chamou Saul reinou durante um tempo sobre a nação de Israel, mas ele pecou ali no seu ministério, quando Deus chamou ele ali para fazer com que numa invasão de uma outra província, ele aniquilasse toda aquela geração, e ele quis levar os despojos de guerra, sendo que Deus não mandou. E muitas das vezes a gente perece por fazer a mais ou a menos daquilo que Deus pediu. Nunca faça mais, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. E ali Deus constituiu Davi como rei, aleluia, segundo o coração de Deus. E Davi viveu momentos de glória. A Bíblia vai dizer que Davi aniquilou todos os adversários de Israel. Por isso que o rei Salomão reinou em paz. A Bíblia vai dizer que Davi aniquilou os filisteus, que era um dos maiores inimigos da época do povo,
quando Davi teve as suas maiores experiências no campo, quando ele foi levar uma marmita, uma quentinha para os seus irmãos, e aonde ele ouve ali o adversário afrontando o rei e os soldados da época, dizendo: eu quero só um homem corajoso que venha me enfrentar, e a batalha será vencida tanto como o adversário contra mim. E Davi honrou o nome do Senhor naquele dia, e ali Davi ainda não era rei, mas ele se tornou rei, reinou durante anos. Mas a Bíblia vai dizer que Davi tinha as mãos sangrentas, e por isso ele não conseguiu edificar o templo do Senhor. Então o rei Salomão, ele edificou o famoso e conhecido chamado Templo de Salomão. Salomão teve a experiência quando ele foi sucessor de seu pai. O seu pai Salomão falou: Davi, quando você começar a reinar, seja homem. Seja homem, se você pecar diante de Deus, reconheça o teu erro, faça o certo, seja objetivo com Deus. E muitas das vezes que Deus quer para nós, para mim e para a tua vida, seja homem, seja mulher, reconheça as tuas falhas, errou, se humilha, né? E um dos maiores conselhos dentro da Bíblia Sagrada é o que Deus falou Davi falou para Salomão. E ali Salomão, ele vê aquele imenso povo, aquele imenso propósito de Deus para a vida dele. Ele fala assim: Deus, eu não vou conseguir guiar esse povo, eu não vou conseguir administrar, não vou conseguir fazer um bom reinado se o Senhor não for comigo. E aí nós conhecemos a história do Salomão, aonde Salomão, ele vai sacrificar 22 mil bois, irmãos, para ele, aleluia, ser respondido por Deus. Tem gente que acha que resposta de Deus vem de uma vinda e uma saída de um culto, vem de 2 vindas e idas para o culto. Não, vai muito mais além disso. Resposta de Deus é sacrifício, resposta de Deus é humilhação. Então muitas das vezes você vai ter o retorno daquilo que você quer, quando realmente, de fato, você entregar aquilo que vai doer na tua vida. Meu Deus. Semeia, quem semeia colhe, quem não semeia, aleluias. A Bíblia diz: quem olha proveito não semeia, e quem não semeia não colhe. Então nessa noite Deus está mandando você semear. Semeia na oração, semeia no ministério, semeia na sua família, semeia nos seus negócios, e Deus vai te dar vitória. E Salomão ali se sacrificou diante do altar do Senhor. E a Bíblia vai dizer que em sonhos Deus falou com Salomão: Salomão, me peça o que você quiseres, que eu te darei. Ele fala: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para entrar, para sair, para julgar o que é certo e o que não é. E Deus fala a Salomão: como você não pediste nem a cabeça dos seus inimigos, nem ouro, nem nada, nem prata, nem bronze, eu não só vou te dar sabedoria, mas vou te dar riqueza, vou te dar todos os seus inimigos na sua mão. E naquele dia nós vamos compreender que Deus abençoou Salomão de uma tão grande forma, que Salomão foi considerado o homem mais sábio da terra, dos seus tempos. Até mesmo hoje não existe alguém igual a Salomão, a não ser alguém que passou por essa terra, chamado Jesus, que foi superior a ele. Glória a Deus. Ele foi superior a Salomão, mas Salomão na época ninguém se igualou a esse homem. É tanto que ele edificou o templo, pedras preciosas. Vem a rainha de Sabá abençoar e colocar joias preciosas no templo. Ele construiu o maior templo. O homem foi muito sábio, conquistou muitas coisas. O império de Salomão foi o melhor, foi o maior da sua época. E nessa época nós vamos compreender que para chegar nesse ponto de um reinado estar tão próspero, tão vistoso, templo, riquezas, cavalos, Salomão tinha quase 1000, entre mulheres e concubinas na época que era permitido, ele tinha quase 1000 mulheres. Então, na época, irmãos, que era permitido, né? Hoje não é assim que funcionam as coisas. Então a Bíblia vai dizer que ele conquistou um império, um reinado muito grande, e para isso existia tributos, era cobrado tributos, né? Então Salomão veio a falecer, né? Salomão veio a falecer, e quando Salomão falece, é passado de dinastias, governo de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E o sucessor de Salomão foi Jeroboão I, se eu não me engano, se ele me fala a memória. E Jeroboão, no seu reinado, ele pediu conselhos para os anciões. E a nação de Israel estava enfadada pelos tributos, porque para manter um reinado desse,
porque era considerado, eu acredito na época, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo de Salomão, todo mundo que falava, aquela glória, né? Aquela casa, aquele templo. Aí o rei Jeroboão falou assim: eu vou procurar conselhos, porque a nação de Israel está dizendo que os tributos que meu pai cobrava eram muito grandes. E aí Jeroboão primeiro foi consultar os anciões da época para tomar uma iniciativa para se abaixo os tributos ou não. E aí os anciões falaram assim: de fato, os tributos são os impostos são muito altos, o povo não aguenta mais pagar tudo isso de imposto. E ele não gostou da resposta dos anciões e foi procurar conselho para os mais novos. E os mais novos falaram assim: ó, eu acho que você deve continuar cobrando o que seu pai cobrava. E não só cobrar o que seu pai cobrava, mas cobrar ainda mais pesado do que seu pai cobrava. Foi aí então que Jeroboão falou assim: o que meu pai pesou com o dedo midinho, eu vou pesar a mão inteira em cima desse povo. Meu Deus. Aonde aconteceu que houve a divisão dos reinados, onde era constituído o rei em 12 tribos, o reino em 12 tribos, foi dividido a tribo do norte, que seria Samaria, né? As 10 tribos, e o reino sul, que seria Benjamim, Judá e Benjamim, em Israel. Aleluias. E houve a separação da nação de Israel. O reino norte se passaram 19 reis, dos quais os 19 foram os piores reis sobre Samaria. Aleluia, os piores, irmãos. Não passou um sequer rei bom. Todos idólatras, todos transgrediram a glória do Senhor. Nenhum manteve aquilo que o rei Salomão, o rei Davi iniciou ali como quando Salomão construiu o templo, diz a palavra de Deus que a glória do Senhor encheu a casa, porque a intenção era adorar o nome do Senhor, era glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas as outras gerações não continuaram. O reino norte passou 19 reis, dos quais nenhum deles foram fiéis a Deus. Já o reino sul, da tribo de Judá e Benjamim, se passaram 17 reis, dos quais 8, se eu não me engano, foram fiéis, íntegros, e outros 9 foram homens malignos, que mudaram a glória de Deus, trouxeram idolatria para dentro de Israel, dos quais começou no Jeroboão, e vai falar uns nomes aqui um pouco mais difícil, né? E antes de nós chegarmos em 1 Reis capítulo 17, vamos entender que quem estava reinando era Onri, né? Era Onri, no capítulo 16, versículo 29, né? Acabe, filho de Onri, ele começa a reinar Israel, e Acabe, ele foi um dos reis que reinaram na tribo do sul. Os irmãos estão compreendendo um pouquinho da historicidade? A gente precisa explicar, né? Os irmãos entenderem. Então o reino que era um se dividiu para reino norte e reino sul. E esse reino aqui da palavra que a gente está pregando nessa manhã, que eu prego junto com vocês, é sobre o reino sul, do qual veio o rei Acabe, que o seu pai, que era o Onri, ele veio depois Acabe. E Acabe vai dizer a palavra de Deus que Acabe reinou sobre Israel 22 anos. Versículo 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. A Bíblia vai dizer, como eu disse aqui para vocês, um pouco de história. Dos 17 reis, 8 foram reis bons e 9 foram ruins. Imagine um rei ruim. Imaginou? Acabe era mais ruim do que o ruim. Porque Acabe, ele por dinastia, que era um governo de pai para filho, Onri passou reinado no bastão da liderança para Acabe. Só que Acabe, ele era uma marionete, porque quem reinava de fato era a sua esposa. A Bíblia vai introduzir na historicidade do texto uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, pensa numa mulher ruim, era essa mulher. A Bíblia vai dizer que Acabe reinou 22 anos em Israel, e nesses 22 anos a Bíblia vai dizer que ele se casou com Jezabel, e a Jezabel, como despojos do casamento, ou como, como é que eu posso falar, como dotes do casamento,
ela introduziu a idolatria dentro do povo de Israel. Meu Deus, misericórdia. O negócio estava triste, irmãos. O negócio estava horroroso. Não havia mais esperança. O imposto estava alto, a perseguição estava alta, a prova, a luta estava muito alta. O negócio estava, a nação de Israel estava desesperada, querendo uma solução, esperando uma solução de Deus. A Bíblia vai dizer que ele casando com Jezabel, ela introduziu o culto a Baal, e não só Baal, mas Azera, né? Olha lá, e sucedeu o que? Como fora pouco andar os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou. Ele trouxe para dentro de Israel, olha como o negócio é sério, uma nação que foi chamada para servir e adorar a Deus, agora tem um rei pecador, homem sanguinário junto com a sua esposa, mais uma vez abençoe, sanguinário junto com a sua esposa, trouxe ali para dentro de Israel o culto a Baal, Azera a Baal. A Baal, o culto, qual que era o culto a Baal? Eles adoravam a Baal, dizendo que Baal trazia a prosperidade para a nação e trazia chuva sobre a terra. O negócio era tão sério, vou até tirar o microfone, que eles diziam na época que o deus Baal, quando chovia, eles falavam que era o sêmen do deus Baal fertilizando a terra para que desse o seu fruto. Imagine, olha onde chegou o nível de uma nação que adorava a Deus, por um rei pecador e a sua adjutora lá, Jezabel pecadora, eles introduziram o culto a Baal. Meu Deus. Pensa numa nação que adorava a Deus, que foi chamada e eleita por Deus, agora está adorando a outros deuses, porque se não adorar, vai ser morto, vai ser perseguido. A Bíblia vai dizer que essa mulher sanguinária chamada Jezabel, ela era matadora de profetas. Ela tinha prazer em matar os profetas, ela matava os profetas igual se matava barato. Era muito fácil. Ela matava os profetas, então todo mundo tinha medo dela. E eu imagino, assim como muitas vezes nós aqui, às vezes os governantes começam a fazer coisa errada, não é ruim, irmãos? Já é difícil, começa a trazer legalização para coisas que são, por exemplo, o aborto, né? Vai legalizar agora tudo. Por isso que a igreja precisa estar sempre atenta, legalizar a maconha, a droga, legalizar o aborto. Imagine aonde vai chegar. Uma coisa é liberdade, outra coisa é libertinagem, excesso de liberdade. É verdade. Então, a Bíblia diz: feliz a nação cujo o Deus é o Senhor. E nesse cenário aqui, o Deus não é o Senhor, irmãos. Meu Deus. Mas aí eu imagino, porque parte da nação, uns foram e seguiram a liderança. A liderança, desculpa os irmãos, era Acabe e Jezabel, então eles estavam adorando a Baal. Já que Acabe e Jezabel estão adorando a Baal, vamos adorar Baal também, vamos adorar Azera também, porque desde o início da palavra, nós vamos compreender que os homens eles têm uma queda por querer adorar a imagens. É tanto que quando o povo foi sair do Egito, e Moisés estava no monte, aleluias, recebendo as leis de Deus, ele deixou Arão para cuidar do povo. O povo foi lá, confundiu a cabeça de Arão e falou assim: Moisés morreu, agora nós precisamos adorar um Deus. Quem a gente vai adorar? Vamos fazer um bezerro de ouro. O povo já tinha um pouco de idolatria no coração, e se não tomar cuidado, se não buscar Deus, a gente muitas das vezes se torna um idólatra. E Deus não quer isso para a nossa vida. Idólatra casa, bens, famílias. Não, a gente tem que cada coisa está no seu lugar. Mas Deus a princípio de tudo. Deus em primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida. A Bíblia vai dizer então que Acabe junto com Jezabel existe o ruim.
mas eles eram mais ruins do que o ruim. Pensa no reinado ruim. Porque alguém que era para trazer a bênção para o povo, deixou a mulher, uma idólatra, casou com uma idólatra. Era jugo desigual, trouxe jugo desigual e trouxe maldição para a sua geração. E aonde entra o texto nessa noite, do qual nós lemos? Glória. Aonde nós vamos ver aqui agora nessa noite? Então Elias, o tisbista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Ele não está fácil. Imagine comigo aqui, o rei Acabe e Jezabel estão mandando e desmandando em Israel. Sem eles ninguém levanta a mão, ninguém compra, ninguém vende. É eles que mandam, eles que fazem. Eles são Deus na terra. Aí a nação se pergunta, porque às vezes a gente vê o mal se proliferando, crescendo e fala: cadê Deus? Onde é que Deus está? Deus está em todo lugar, irmãos. Nada sai do controle da administração divina. As coisas nunca fugiam. Eu sempre, quando eu prego, eu falo: nada sai da administração e do controle das mãos de Deus. Eu imagino os antigos falando: nossa, como é que pode? Uma nação que outrora servia a Deus, agora está servindo outros deuses. E eu imagino parte desse povo clamando e adorando a Deus. Deus, traz a solução para o nosso povo, traz o livramento, traz a solução. Nós queremos adoração ao Deus verdadeiro e todo-poderoso. Chega de idolatria, chega disso. E aí do nada surge alguém chamado Elias. Chamado quem? Elias. Mas quem é Elias? Porque a Bíblia não fala da sua linhagem, não fala dos seus pais. A única coisa vai falar: então Elias, o tisbista. Tisbista é Tisbe, uma cidade de Tisbe, aonde era considerado um povoado, uma região pequena, uma região muito humilde, uma região simples, aonde surge alguém chamado Elias. Aqui não é profeta, aqui não é pastor, aqui não é evangelista, aqui não é presidente, é somente Elias. A Bíblia vai dizer: então Elias, o tisbista dos moradores de Gileade, entra na presença do rei. Imagine comigo, conjecture. Elias entrou no meio do palácio em Jerusalém. Eu quero falar com o rei Acabe. Aí ele fala assim: só um momentinho que a gente vai introduzir você na presença do rei. Introduz Elias na presença do rei. Quando ele entra lá, Elias abre a boca como um arauto de Deus e fala: disse a Acabe Elias: vive o Senhor, perante cuja a face eu estou. Ou seja, quem está diante dele é quem? Acabe. Mas Acabe ou não na frente dele é nada. Quem está na frente de Elias verdadeiramente, de fato, é o Deus verdadeiro. Ele fala assim: perante cuja face eu estou. E nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele vai declarar. Glória a Deus. É a mesma coisa, alguém. Irmãos, quando Deus traz a solução, tem gente que vai achar que vai vir do palácio. Ah, mas está acontecendo alguma coisa lá na presidência, Deus vai levantar alguém lá na presidência. Não, Deus tira do monturo. A Bíblia diz no cântico de Ana que Deus levanta o pobre do monturo e ergue ele, o necessitado, e faz se assentar no meio dos príncipes. Por isso que eu li em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 29, que Deus usa as coisas que não são para torná-las a ser. E muita gente se pergunta: Daniel, como é que eu, na minha vida hoje que vivo, eu posso ser alguém? Escuta, Deus, ele é especialista a pegar alguém que não se considera alguma coisa e se tornar alguma coisa. Ah, mas Daniel, eu sou somente alguém que eu tenho uma vida de família, eu vou trabalhar, chego em casa, sou uma boa esposa, sou um bom esposo, sou um bom trabalhador. Como é que nessa vida cotidiana eu vou me tornar alguém diante de Deus?
Mas Deus, Ele é especialista em pegar alguém que vive essa vida comum e fazer um profeta, um arauto diante da presença dEle. Por isso que você não pode menosprezar a obra de Deus na sua vida. A Bíblia sempre enfatiza em dizer: tenha fé em Deus e tenha em ti mesmo. Porque se você não tiver fé em você, quem vai ter? Se você não entender que você é obra de Deus, criação de Deus, quem vai entender por você? Então o primeiro a acreditar que você é alguém chamado por Deus é você. Comece a ter credibilidade na tua vida, no teu ministério, na sua existência. Aleluia, a tua vida não é uma coincidência, é uma cristocidência. A tua vida, aleluia, ela está sendo escrita por Deus, está sendo tecida como aquele, aleluia, a sua vida está sendo tecida por Deus. Deus está desenvolvendo a tua história. Deserto não é o lugar da sua morada, deserto é uma parte transitória da tua vida. Deus vai fazer você passar por um deserto para que você viva, aleluia, momentos de estrutura, para que você possa vivenciar coisas grandes onde você vai chegar. A Bíblia vai dizer, eu gosto quando a Bíblia vai dizer, porque Deus usa alguém. Diga comigo, Deus usa alguém. Quando você fala alguém, por exemplo, alguém vai estar pregando aqui no domingo. Só vai vir quem quer ouvir a palavra. Mas vai falar assim: Thales Roberto, domingo, né, vai estar aqui trazendo mensagem de adoração. As pessoas gostam de nome. As pessoas gostam de alguém que já tem história pronta. As pessoas gostam de entender alguém que já está no holofote. Deus não trabalha com quem está no holofote. Deus trabalha com aquele que não está visível aos olhos do homem para fazer a sua vontade. Elias não queria o holofote. Elias estava ali vivendo em Tisbe. E Deus chama alguém de Tisbe, de um lugar desconhecido, para sacudir a nação de Israel. Eu preguei de manhã, eu trouxe uma saudação de manhã. Eu quero profetizar isso aqui nessa noite. Eu vejo pequenos Elias nesse lugar, pequenos Elias que vai sacudir a região onde mora. É o trabalho, é a casa, aleluia, é a nação de ceia. Mas Deus vai usar esses pequenos Elias, que vai ser uma pedrada na cabeça do diabo, vai trazer incomodação ao reino das trevas. Aleluia. Porque no cenário, aleluia, Deus levanta quem não é. Eu lembro quando Deus levantou João Batista, ninguém conhecia ele. O homem estava lá no meio da onde? Do deserto. Sim ou não? Sim. Comendo um gafanhoto e mel silvestre. A mesma coisa que aconteceu nesse cenário aconteceu com João Batista. O nome lá do rei, esqueci. O rei Herodes. Herodes estava casado com a mulher do seu irmão Herodíades. E o negócio estava feio na nação de Israel. Isso outro tempo, irmão. Aconteceu muita coisa, muita história. E o negócio estava feio, ninguém se levantava para falar a verdade para o rei. Aí chega João Batista, o teu covarde. A mulher que você está não é sua não, meu Deus. Ele desceu o cajado ali no rei. E Deus levanta, irmãos, quem não é. Aleluia. Mas eu dou glória a Deus por isso. Porque Deus usa quem não é. Porque nunca vai ser a glória do homem. A Bíblia diz no livro de Coríntios que Deus usa, existem vasos de prata, vasos de pedra, vasos de madeira, vasos de ouro e vasos de barro. E Deus usa os vasos de barro, porque a essência não está no vaso, está naquilo que está dentro do vaso. Tem gente que acha que é importante por ser vaso. Não, a importância está naquilo que está dentro do vaso.
O vaso só é útil por carregar o azeite. Vaso que é vaso sem azeite não é vaso. Então Deus está dizendo: se encha do azeite que eu estou derramando sobre a tua vida nessa noite, porque aí vai fazer sentido você ser vaso nas mãos do oleiro. Aleluias. Então Deus trouxe alguém anônimo de Deus, para sacudir a nação de Israel. E vai dizer a palavra de Deus que então, depois do versículo 1, depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconda-te junto ao Querite, que está diante do Jordão. Eu acho tão interessante quando Deus chama Elias. Eu imagino o coração, porque a Bíblia diz no livro de Tiago capítulo 5, versículo 17, Elias, ele era sujeito às mesmas paixões que nós. O que é isso? Sentimentos. Eu imagino o sentimento de Elias. Elias é profeta, é homem de Deus, é anônimo. Porém, ele pode ter sentido uma alegria no coração. Que alegria! Acabei de anunciar uma verdade diante do rei ali. Deus me usou e tal, né? Porque ele é sujeito às mesmas paixões que nós. Porém, Deus usa a nossa vida, mas Ele também nos preserva. Muitas das vezes, quando a gente é usado por Deus, não se assuste. Às vezes você está no auge do seu ministério e do nada Deus fala assim: se esconde um pouco. Às vezes você está no auge do seu negócio, da sua vida financeira, e Deus fala assim: não, para um pouquinho aqui, vamos por ali. Às vezes você está no auge de um relacionamento, de alguma coisa na tua história, na tua vida, e do nada tudo, ó, para, né? Deus chama Elias. Se anunciou, foi voz de Deus, foi profeta, agora se esconde. Vai para junto do ribeiro, vai para Querite, que está diante do Jordão, porque eu já ordenei corvos que sustente você de dia e de noite. Pão e carne os corvos vão te alimentar, e água você vai ter todo dia. Água diante do ribeiro. Deus, Ele é especialista em cuidar daqueles que são seus. Aleluia, Deus. Deus faz corvo virar garçom para abençoar aqueles que obedecem a sua voz. Como uma coisa é o homem, aleluia, servir o outro homem. Agora é Deus pegar um ser irracional e falar: vai lá e serve o meu profeta. Glória a Deus, verdade. Olha que Deus tremendo, Deus maravilhoso. Deus pega Elias no auge do teu ministério e fala: Elias, você foi voz, você sacudiu a nação de Israel, trouxe a verdade. Porque por isso que eu trouxe a historicidade. Até então introduziram idolatria. A idolatria era que esse Deus trazia fertilidade na terra, Ele trazia chuva, Ele trazia prosperidade. Elias falou assim: não é não, viu? Aqui não vai chover na terra enquanto Deus falar. Enfim, aí ele está ali no vale, no Querite. Uma coisa, irmãos, escuta, uma coisa é você viver segundo o seu trabalho, segundo as obras das suas mãos. Que aí você trabalha, você administra, você sabe o quanto você vai investir, o quanto você vai guardar, o quanto você vai aplicar. Aí você vai fazendo aquela jogadinha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Sim ou não? Sim. Naquilo que você consegue administrar, naquilo que você consegue fazer. Outra coisa é você ser alimentado pelo corvo. Meu Deus. Outra coisa é você ser alimentado por Deus. Na sua tradução original, Querite, no hebraico, significa cortar, significa ser cortado. Deus usou o profeta Elias, mas para Elias não se exaltar, Deus falou assim: dá uma descida ali no Querite, dá uma descidinha ali no Querite, que eu vou colocar você na medida certa.
Muitas das vezes você se entristece porque Deus faz você sair do nível do auge para descer no nível ali de dependência. Você sai do auge de alguém que é profeta, de alguém que é arauto de Deus, para ser alguém que está escondido. Meu Deus. Ah, Elias, onde você vai? Eu vou ali no Rio Querite, ninguém conhece. Eu vou ali, no Vale, no Rio Querite, próximo do Jordão. Ah, mas quem vai estar com você? Ah, os corvos. Ah, quem vai estar com você? Deus. Deus vai fazer você descer ali no Querite, ser sustentado, ser apacentado, ser cuidado por Deus, para você ficar na medida certa. Quando Deus te esconde, quando Deus te leva para o Querite, é porque Ele precisa moldar você. Porque senão o orgulho entra no teu coração, senão a vaidade entra no teu coração e você perde o teu propósito. E para você não perder o propósito, Deus fala assim: vamos comigo ali no Rio Querite, que eu vou colocar você na medida certa. Você é profeta, você foi usado, você é uma bênção. Deus te usa, por você Deus faz milagre, para a glória de Deus. Mas dá uma pausadinha um pouquinho, vamos descer ali no Rio Querite, que eu vou mostrar um pouco de dependência. E quando ele desce no Rio Querite, Aleluia. Aleluia, aleluia, Glória. Deus está dizendo para Elias: eu te uso, você é vaso nas minhas mãos, você é um trovão. Porque João, ele veio no espírito de quem? Do espírito de Elias. Quando a gente vê João dizendo: arrependei-vos, quem vos ensinou a fugir da justiça vindoura, raça de víbora? Aquela autoridade que João tinha veio de Elias. A Bíblia diz que veio de Elias. Então, eu imagino alguém esperando. Por isso que eu falo, porque ele veio da Anônimo. Eu imagino alguém esperando Elias de uma forma: meus irmãos, aquela calma, aquela ética toda. Irmão, mas Elias não, ele era rústico. Ele é aquele cara ali, ó, né? As pessoas um pouquinho do norte, da roça, um pouco mais duro. Elias era assim. E muitas das vezes a gente tem que ser, né, profeta que é profeta, irmãos. É verdade. Ser profeta não é fácil. E se você engolir, eu digo engolir é se reter uma profecia que você tem que entregar, Deus toca em você. Deus toca no profeta. Porque você não falou, aquela alma ia morrer e você poderia livrar a vida dela da morte. Às vezes a pessoa está vivendo um pecado, vivendo uma mentira, vivendo uma situação, e você precisa ser profeta. Você fala: poxa, se eu falar vai trazer um desconforto, vai trazer alguma coisa. Ser profeta para dizer: tem chave chegando. Eu vejo um olho, eu escuto o barulho da chave. É bênção. Mas você fala assim: ó, você vai perder algumas coisas, Deus vai moldar você. Vai perder isso, vai perder aquilo. Não é fácil. Né? Não é fácil, não é fácil. Entendeu? Então, ser profeta, tem gente que acha que é fácil, mas você acha que foi fácil para Elias anunciar que não iria chover? Porque depois disso, porque Deus mandou ele descer para o Querite? Deus está falando para Elias: Elias, eu vou te esconder, porque agora você vai sofrer perseguição. Aleluia. A mulher matava profeta. Ela matava profeta igual mata mosca. Matava, fácil. Ela é reconhecida como matadora de profetas, Jezabel. Então, Deus manda ele descer no Querite. E ali no Querite ele está sendo sustentado por Deus. Meu Deus. E esse o período é o mais desafiador na vida do crente. Uma coisa é você ter o seu salário, o seu ganho, você administrar a tua família, os seus negócios segundo as tuas forças. Outra coisa é Deus falar assim: vem comigo, quem vai te sustentar sou eu. Chega no final do mês ali, você acha que vai acabar, e Deus fala assim: pera aí, tem provisão chegando. Vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste, mas Deus não deixa faltar. Eu lembro o pregador Denilson Lima, ele fala aqui um testemunho do missionário, eu acho que eu já até preguei aqui já, que ele estava em missão pela igreja, a igreja enviava todo mês um salário ali para ele e para a família dele. Ele estava em missão fora do Brasil,
E aí teve um mês que a igreja não conseguiu ajuntar o recurso para enviar o salário para esse obreiro. E aí ele começou, missão depende de valores, né? Não tem, tá ali em favor da obra. E aí a igreja ficou sem condições de enviar oferta para o missionário. E aí começaram a passar, a dispensa começou a desvaziar. Aí só restou ali arroz e de mistura o ovo. Eu acho que era a última refeição que ele ia fazer. E só tinha arroz. Ele falou, meu Deus, ligava para a igreja, cadê a oferta missionária, a providência? Aí o pastor, nós estamos preparando, está difícil aqui, a gente vai enviar, está demorando, mas a gente vai dar certo. Ele orou a Deus, falou, Deus, estou aqui em teu nome, estou em missão para a tua glória. E ele, o testemunho conta que no primeiro dia, quando acabou a mistura, de manhã, ele na cozinha, ele viu uma galinha, pula a janela, sobe em cima do cesto e coloca o ovo e sai. No outro dia, a galinha vem de manhã, sobe em cima de um cesto lá da despensa, coloca um ovo e sai. Dois um ovo e sai. Isso cerca de 7 dias. Aí teve, eu acho que o 8º dia, a galinha não entrou na casa para colocar o ovo na despensa ali. Ele falou, o que será que aconteceu? Quando foi ver, ele recebe uma ligação do pastor falando, seu salário está na conta, caiu. Ou seja, enquanto o salário não caiu, Deus providenciou ali. É testemunho, irmãos, eu não vou duvidar daquilo que Deus fez. É testemunho, Deus providenciou alimento para aqueles missionários em missão. Por isso que depender de Deus é fé, irmãos. A fé aleluias, a fé, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creia que Ele existe, e é galardoador que aquele que o busca. Para você se aproximar de Deus, você tem que entender que Deus está no nosso meio, a presença dEle é notória, é visível. Você tem que entender que Deus é real, e que o mesmo Deus que é real, Ele está disposto a abençoar a minha e a sua vida. Porque se a sua vinda a esse lugar não tem a ideia de que Deus pode fazer de uma noite como essa, mudar radicalmente da tua história, então você não está vivendo a palavra. Então Deus nos chama nessa noite para dar uma sacudida na nossa vida espiritual e dizer, vai um pouquinho mais de fé aí, um pouco mais de esperança, um pouco mais de força, né? Aleluia! Glória a Deus! E aí no versículo 7, pastor, vai dizer o seguinte: sucedeu que passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha chuva na terra. O ribeiro secou. Meu Deus! Opa, o lugar que Deus chamou Elias para viver do seu cuidado, da sua providência, agora secou. Ele fala, meu Deus, para onde eu vou? Porque eu estou sendo guiado por Deus. Eu estou sendo direcionado por Deus. Se eu estou sendo alimentado pelos corvos e o rio Querite secou, para onde que eu vou? Quando Elias olha o Querite, ele agora entende que aquilo que ele falou diante do rei, realmente Deus assinou embaixo. Aleluia! Porque ele falou que nem chuva nem orvalho havia sobre a terra. Ele não começa a ver mais água saindo da rocha. Porque mina de água não cessa, né? Você vai para essas regiões de cachoeira, você vê água incessante. E ali secou o rio Querite. Meu Deus, tremendo! E eu imagino ele falando, Deus, para onde eu vou? Deus, é nesse momento que é mais difícil para a nossa vida. A única fonte que nós temos, Deus dá uma fechadinha na torneira. Porque o mesmo Deus que abre, Ele fecha. O mesmo Deus que fecha também abre. É verdade. Nós só queremos o Deus que abre e o Deus que fecha. Nós confiamos só no Deus que abre ou no Deus que fecha também? Deus que fecha também. Porque se Deus fecha, tem um propósito. Deus abre, tem um propósito. Glória a Deus. A ideia é entender o que Deus quer nesse propósito. Então agora, Elias do auge da profecia, falou no rei de Acabe lá, não vai chover, agora está no Querite. Foi alimentado por Deus, tomou água, alimentado pelo corvo de manhã e de noite.
Agora o rio querido secou. Mas eu dou glória a Deus pela palavra de Deus. Aleluia. Porque é nesses momentos que a gente indaga a Deus, sim ou não? Sim. Quem já indagou a Deus aqui? Hã? Levante suas mãos, quem já? Hã? Quem já indagou? Eu já peguei. Isso é humano, né? E é nesse momento que a gente indaga a Deus. E agora? Para onde eu vou? Aonde tem a saída, pastores? Aonde Deus vai? Porque o mais difícil a fazer, é entender, é a próxima fase. Quando você está acostumado com um nível, Deus te tira desse nível e põe no outro. Um nível que você não tem nem noção do que você vai fazer, do que você vai fazer. Tem gente que acha que está no nível de maturidade espiritual e Deus fala: opa, espera aí que eu vou te levar a um nível maior. Aleluia. Deus faz assim, do auge Ele leva para o querite para ser cortado. Ele corta, porque Deus precisa colocar a gente no molde. Deus precisa colocar a gente na realidade dele. E agora Deus fala assim: Elias, eu estou contigo, eu estou com você. Diga para alguém que está ao seu lado: Deus está com você. Deus está com você. Do seu ladinho. Aí agora, Ele não distanciou de você um sequer segundo. Glória a Deus. Sabe por quê? Graças a Deus, aleluia. A Bíblia diz no livro de, se a pastora puder achar, eu acho que, não vou lembrar o versículo, está em Isaías, eu acho que 46. Porventura, pode uma mãe se esquecer de um filho que ouviu nascer, ou até mesmo daquele que está amamentando? Todavia, eu, Deus, não me esquecerei de ti. Aleluia. Glória. Sabe o que é